a José Manuel Cardoso Belo, outubro 20 de 1954. Portanto, estão a ver, já foi no século passado, no milénio passado. Eu sou docente do ensino superior. Como sabem, o ensino superior tem dois ramos, basicamente. O ramo politécnico e universitário. Neste caso, sou docente universitário. E agora, como é que Vila Real apareceu na sua vida? Apareceu naturalmente porque eu nasci em Vila Real. E, portanto, está a ver que tinha que aparecer naturalmente. Nasci em Vila Real e, nesse sentido, o Vila Real foi das primeiras coisas a aparecer na minha vida. Nasci cá, vivi cá durante bastantes anos até sair para fora de Vila Real, sozinho. Saí muitas vezes com os meus pais, etc., quando era criança, como toda a gente, não é? Fazer umas viagens. Os meus pais, quando eu era miúdo, levavam-me a ver os monumentos portugueses, fazíamos viagens a Lisboa a ver os Jerónimos, ao Mosteiro da Batalha, ao Mosteiro de Alcobaça, essas coisas todas, ao Templo dito de Diana em Évora. E, portanto, na primeira fase da minha vida, na infância e na juventude, andei a conhecer Portugal. E a partir da juventude dediquei-me, quando tive a oportunidade para conhecer algo diferente de Portugal, conheci porque, na época, os meus pais proporcionaram-me essa oportunidade. E, portanto, quando tinha 16 anos, isto é uma espécie de história da minha vida, mas quando tinha 16 anos, saí pela primeira vez sozinho do país. E fui, na época estava a iniciar o sexto ano do antigo liceu, que corresponde, grosso modo, ao atual 10º ano, por aí, do ensino secundário. E então fui para a Inglaterra durante um mês e tal. Estive lá, uma experiência muito interessante, com jovens de toda a Europa, de algum modo. Uma experiência num campo dito de férias, mas era em que se trabalhava-se na apanha de fruta, por exemplo, durante o mês de agosto e setembro, a apanhar peras, maçãs, aquela fruta que eles tinham lá disponíveis. Trabalhava-se também em fábricas de enlatados imagina, ervilhas, tomates, legumes e vegetais. Mas foi uma oportunidade muito interessante para conhecer pela primeira vez outros modos de pensar, outros modos de ver o mundo. Era uma época muito interessante. Estávamos no final dos anos 60, da famosa, isto é tão falada, década de 60, início da década de 70 do século passado. Tinha acontecido em 1968 o Festival do Woodstock nos Estados Unidos, e nesse ano em que eu estive para lá, para a Inglaterra, aconteceu o festival na Ilha do White, e portanto foi também o meu primeiro contacto com algo que cá em Portugal na época era muito ténue, muito difuso, devido às condições políticas, e fundamentalmente devido às condições políticas. O primeiro contacto com esses movimentos alternativos, se quiserem. Hoje usa-se muito o termo alternativo, na época era verdadeiramente alternativo. E depois regressei novamente a Portugal, mas a partir daí fiquei muito curioso acerca da vida fora de Portugal, nomeadamente até ao 25 de Abril de 1974. Tive a oportunidade depois de sair mais vezes para fora de Portugal. Depois do 25 de Abril, em Portugal, houve cerca de 2 anos
de muita turbulência interna em Portugal, entre o 25 de abril de 74 e o fim de 1975, basicamente. Nesse período voltei a sair para a Europa e estive lá durante uns meses e regressei no início de 1976 tinha terminado o ensino secundário, tinha ingressado no ensino superior na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Só que durante esse ano ingressei precisamente nessa fase de turbulência, logo pós 25 de Abril, e durante o primeiro semestre que frequentei na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, colocaram lá uma bomba, por exemplo, que rebentou com a fachada toda. A Faculdade de Economia ainda é atual, perto do Hospital de São João, no Porto, e isso fez com que essa turbulência fez-me regressar novamente a Vila Real. Aqui em Vila Real estive há alguns anos, 3 ou 4 anos, que me permitiu frequentar na época, porque não fazia mais nada. Não fazia mais nada porque, de facto, os meus pais me sustentavam, a verdade é essa. Mas isso permitiu-me fazer aqui o curso do magistério primário. Ainda havia as escolas de magistério primário. E então fiz o curso de magistério primário, que foi a primeira vez em que o curso de magistério primário teve 3 anos de escolaridade, porque até ao ano em que eu entrei eram só 2 anos. E depois de terminar o curso de magistério primário, pedi o reingresso na universidade e pedi uma mudança de curso. E voltei para o Porto, para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que à época era no Campo Alegre, ainda hoje é, só que era noutro local. E, portanto, depois na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras, pedi o reingresso, terminei lá a licenciatura ao mesmo tempo em que trabalhava como professor primário, em escolas ali da zona do Porto. Depois, quando terminei a licenciatura que fiz na Universidade do Porto permitiu-me lecionar no ensino preparatório à época e depois no ensino, naquilo que hoje é o 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário. E em 1980 e poucos, estavam vocês a nascer, se calhar ainda não tinham nascido, eu regressei a Vila Real por motivos devido ao falecimento do meu pai, e então lecionava na escola secundária Camilo Castelo Branco, cá em Vila Real, a partir de 88, salvo erro, 87, 88. E nessa época, um ano ou 2 depois, tive a oportunidade tive um convite da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro para funcionavam muitos estágios de professores aqui na UTAD. Havia muitos cursos de formação de professores de diversas áreas, de línguas, de matemática, de biologia, etc., de física, de química, de orientar os estágios de professores que faziam estágios precisamente nas escolas secundárias daqui da cidade de Vila Real e por aí em algumas localidades do distrito. Há sempre obstáculos e há 2 formas de lidar com os obstáculos. Uma forma ocidental, que é a nossa, que muitas vezes nos leva a confrontar os obstáculos diretamente, e há a forma oriental, do leste ou da Ásia, a forma asiática, se quiser, que nos leva a contornar os obstáculos, em vez de os confrontar, contornam-se. Bom, mas há sempre obstáculos, uns mais complexos do que outros. A palavra obstáculos pode perfeitamente ser substituída por problemas. Os problemas podem ser mais complexos ou mais simples, e você tem que os resolver. Passamos a nossa vida, verdadeiramente desde que nascemos até morrermos, a resolver problemas. Uns mais simples, outros mais complexos, mas isso é cotidianamente. Temos que lidar com problemas e resolvê-los, procurar resolvê-los.
Alguns são muito difíceis de resolver. Mas, como dizia antes, existem sempre obstáculos, problemas, uns maiores, outros menores, e todos somos confrontados num ou noutro momento com problemas de diverso tipo. Então, eu não fujo à regra. Tive que ultrapassar algumas dificuldades, alguns problemas, que ainda hoje persistem. Por exemplo, agora todos nós somos confrontados, neste preciso momento, com um problema muito difícil, que é a chamada crise. É um problema muito difícil. E há muitas formas de lidar com estes problemas mais complexos. Se bem que eu tenho uma visão acerca da nossa relação com o mundo que está à nossa volta, consiste essencialmente no seguinte: dividir os problemas em dois tipos. Uns com os quais podemos lidar facilmente e que muitas vezes podemos ultrapassar facilmente. E outros com os quais nos é praticamente impossível de lidar. Quer dizer, lidamos com eles, mas dificilmente temos capacidade de intervenção no sentido de alterar as situações. O atual problema com que todos nós nos deparamos é um desses casos, quer dizer, qual é a nossa possibilidade de cada um de nós de resolver este problema. Enfim, há aqueles apelos dos governantes, em que se solicita a participação e a colaboração de todos para a resolução do problema, sendo certo que esse problema foi provocado não por todos, mas fundamentalmente por alguns. É evidente que todos tiveram a sua cota parte, mas alguns têm uma parte mais importante do que outro. Há um pequeno romance, uma pequena história que está transportada até para o cinema, de um escritor inglês do século XX, chamado George Orwell, que é muito conhecido por ter escrito, por exemplo, o romance 1984, que também está no cinema, mas escreveu uma pequena história, chamada Animal Farm, a Quinta dos Animais, que está transportada para o cinema, como dizia, em que a determinada altura, numa determinada situação, em um determinado contexto, os animais de uma quinta revoltam-se contra o proprietário, contra o seu dono, e expulsam o dono humano da quinta e tomam conta da quinta. Todos os animais em conjunto uniram forças, uniram-se, cooperaram e conseguiram expulsar os seres humanos proprietários da quinta. E depois ficaram a gerir a quinta. Mas começaram rapidamente a surgir problemas entre os animais, entre os porcos, as ovelhas, as galinhas. Começaram a surgir problemas. E então os porcos tomaram o poder dentro da quinta. E imediatamente constituíram uma espécie de decálogo das regras e das leis a seguir pelos outros animais. Uma das normas desse decálogo dizia assim: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Os mais iguais do que outros, naquele caso, eram os porcos. Eram os chefes, foram os animais que passaram a ser chefes. Hoje, na sociedade humana, também todos os animais supostamente são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que outros. Não sou muito suscetível a ficar marcado por um ou outro acontecimento. Ou seja, desde a data do meu nascimento e até hoje, e tanto quanto me recordo, houve alguns eventos, acontecimentos, que foram mais ou menos relevantes, tiveram algum impacto em mim. O primeiro acontecimento que me recordo que teve algum impacto em mim, que me deixou espantado, foi assistir através da televisão, a preto e branco, na época, à chegada do homem à Lua, em 1969, salvo erro.
Estava, na época, no verão, era verão, isso recordo, eu era 69, tinha 14 anos, 15 anos, estava na Costa da Caparica. Há um acontecimento anterior, que foi o Campeonato do Mundo de Futebol, em 1966, em Inglaterra, e que foi, hoje a cobertura mediática de qualquer acontecimento é muito maior que na época. Na época, em Portugal, existia apenas um canal, televisão, estatal, RTP, os televisores eram a preto e branco. Então vi nessa época o Campeonato do Mundo de Futebol de 1966 em Inglaterra. Em Portugal alcançou o terceiro lugar. Foi uma coisa extraordinária. A informação à época também era muito menor do que é hoje, até pelas condições políticas, não é? Só para lhes dar um exemplo, hoje um filme, um CD de música, qualquer coisa, qualquer produto cultural, digamos assim, que seja publicado em qualquer parte do mundo, praticamente no mesmo dia é exibido em muitas salas de cinema, ou é apresentado, se for um CD musical, em muitas capitais de muitos países pelo mundo fora, e não só capitais. À época isso não era assim. Imaginem que os Rolling Stones publicavam um LP e isso chegava cá a Portugal, se chegasse, porque havia uma coisa chamada, existia uma coisa, um organismo que era a censura, que impedia que muitos produtos culturais entrassem em Portugal, nomeadamente livros, discos, filmes, etc. E, portanto, é nesse sentido que eu estou a dizer que a informação era muito menor. Hoje as pessoas têm a ideia de que existem muitas desgraças, muitas calamidades, todos os dias ouvimos nos canais de televisão e na rádio, nos jornais, aconteceu um terremoto ali, houve um acidente além, em todas as partes do mundo. À época também existiram, aliás, sempre existiram, só que a informação que era fornecida às pessoas demorava muito mais tempo a chegar e era muito menor do que é hoje. E isso faz-nos ter a sensação de que hoje vivemos num mundo, apesar de tudo, muito perigoso. O mundo é perigoso, sempre o foi. E hoje provavelmente não será mais perigoso do que foi anteriormente. É certo que os seres humanos nunca viveram, apesar das crises e da crise atualmente a decorrer, nunca tiveram uma qualidade de vida tão boa como têm hoje. A família é. A família é. Apesar de vivermos numa época em que se fala de muitos tipos de famílias, hoje a família dita tradicional é um entre vários tipos de famílias. Fala-se em famílias desestruturadas. Enfim, há todo um jargão terminológico, um jargão linguístico muito moderno, muito contemporâneo, que também diz respeito à família. Mas a família, seja qual for o modelo de família de que estejamos a falar, do meu ponto de vista, é um pilar muito importante para a vida das pessoas. Embora haja muitos exemplos em que a família, em muitos casos em que a família, de facto, não contribui ou contribui muito pouco para a estabilidade emocional e social e profissional, económica, etc. das pessoas. Mas, do meu ponto de vista, que deverá ser e deverá continuar a ser um pilar muito importante na vida das sociedades. De outro modo, as próprias sociedades correm o risco de, num espaço de tempo mais ou menos prolongado, virem a encontrar sérios problemas de conflitos sociais, etc. Tenho a impressão que sonham pouco. Há pessoas que dizem que sonham muito. Eu, eventualmente, se sonhar, não me lembro dos sonhos que tenho, ou raramente me lembro. Mas nunca tive um sonho,
penso que no sentido em que lhe está a querer atribuir, um sonho prioritário. Com base nesse princípio da vida ser o que nos acontece, nós arriscamos. Eu admito que haja pessoas que consigam realizar os sonhos, ou alguns dos sonhos que tiveram num determinado momento da sua vida, que lhe ocorreram, lhes aconteceram num determinado momento da sua vida e que posteriormente vieram a concretizar. Eu nunca tive, de facto, não posso dizer que tivesse tido um sonho que não tivesse concretizado ou que tivesse concretizado. Felicidade, para além de ser o nome de uma colega, a felicidade é um estado que não é permanente. Há momentos de maior felicidade, momentos de menor felicidade e até momentos de infelicidade. E, portanto, eu não acredito que, embora haja pessoas, conheço algumas que o dizem e afirmam com convicção, creio, que são felizes. Mas isso implica considerar a felicidade um estado permanente. Eu sou feliz. Eu, se declarar eu sou feliz, enfim, uma pessoa que analisa aquilo que eu digo, diz assim, este indivíduo está-me a dizer que é feliz, pronto, vive num estado nirvânico. Ora, como eu penso que a felicidade são aquilo a que se chama felicidade, não é um estado contínuo e permanente, mas é variável, é um estado variável que pode ir da infelicidade até à felicidade, ou da não felicidade até à felicidade, e tem muitas etapas pelo meio. Eu posso dizer que, provavelmente, se fizer um balanço da minha vida, provavelmente, na maioria dos momentos, tenho sido feliz. Mas tenho tido momentos em que não tenho sido feliz, ou tenho sido menos feliz, eventualmente até infeliz.